Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando do livro de Filemon, da epístola ou carta de Filemon. Paulo escreveu para Filemon. Então, pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já havíamos visto a saudação e as ações de graça e agora vamos começar a terceira parte, que são os pedidos de Paulo, que vai até o verso 8. Aqui nós subdividimos em alguns aspectos para que o amado tenha ideia. O primeiro deles foi o costume que havia na época de Paulo e de Filemon. Mais especificamente dos hábitos de Filemon, que eram, na verdade, o fundamento, o argumento de Paulo quando ele escreve a carta a Filemon e faz o pedido que faz para Filemon. Então aqui nós vamos ver que o pedido de Paulo não foi feito pura e simplesmente, não, ele está fundamentado. Ele está baseado numa confiança que Paulo tem no caráter de Filemon como um homem cristão. Mas veja, Paulo não força. É claro que Paulo tem autoridade, sim, ele é apóstolo. E só o fato dele ser apóstolo, aquilo que ele sugere, eventualmente as pessoas têm que ouvir e eventualmente têm que fazer daquele jeito. Por quê? Porque existe uma autoridade na voz de Paulo. Mas Paulo não usa dessa autoridade. O argumento de Paulo não é, olha, eu tenho autoridade, você tem que fazer o que eu estou dizendo. Não, amado, não é assim. O que Paulo faz aqui é lembrar a Filemon que ele é cristão, que ele tem virtudes cristãs, que ele tem todo um comportamento cristão. Então o dever dele não é obedecer a Paulo, o dever dele é ser cristão. Amado, nós devemos fazer as coisas não porque fulano ou beltrano está dizendo, não porque o pastor mandou, não porque esse falou, aquele falou, eu gosto muito desse pregador, então eu vou fazer o que ele... Não, nós temos que fazer as nossas coisas, nós temos que termos atitudes de cristão. Este era o fundamento de Paulo em relação a Filemon. A consciência de Filemon do seu dever como cristão. Então, Paulo está escrevendo e está deixando Filemon livre. Livre para quê? Para expressar a sua bondade. Você é bondoso para com os outros, então eu estou te dando oportunidade para ser bondoso com Onésimo. Claro que ele tem autoridade. A autoridade de Paulo, ela é existente, todo mundo reconhece a autoridade. Mas aqui Paulo faz questão de dizer assim, não é porque eu estou dizendo. Ele se despe, ele se desfaz dos seus direitos de apóstolo. Porque ele não era um dos 12, mas ele era um apóstolo porque ele foi chamado diretamente por Jesus a caminho de Damasco. Ele não estava compelindo, ele não estava forçando, ele estava indicando para Filemon, tá? Que ele poderia fazer isso até para suprir um direito que Paulo tivesse. Não que ele estivesse usando desse direito, mas ele poderia estar usando. Ele exorta Filemon. Olha o que Paulo está ensinando para nós.
quando nós estivermos tratando com o nosso irmão, ele exorta, ele não dá uma ordem, ele não está obrigando, ele está exortando. Aquilo que concordaria com os desejos de Paulo. Mas, antes de tudo, não é o desejo de Paulo que Filemão tem que seguir, é a vontade de Deus acerca da vida de Onésimo. Paulo via que Onésimo tinha muito mais utilidade, não fazendo as coisas domésticas para Filemão, mas fazendo a obra do Senhor na igreja, no ministério cristão. Não interessa que ele até então foi escravo. Agora, o que convinha, era impróprio punir Onésimo, agir severamente com o irmão na fé, porque Onésimo havia se convertido na fuga, com Paulo. Não lá com Filemão, mas com Paulo. Interessa então que se esqueça os crimes anteriores, o que convém, o que é apropriado, o que é conveniente, o que é próprio em relação ao trabalho do Evangelho, o que é mais importante para o Evangelho, para a missão em Cristo, para a missão e glorificação a Deus. Então, se Filemão negasse isso, a missão de Onésimo poderia ser cortada. O que Filemão poderia fazer era agir liberto de todas as suas convicções de Senhor de Onésimo e, como servo do Senhor Jesus, de Deus, ele liberar Onésimo para trabalhar na obra, como ele próprio estava fazendo em Colossos. Uma terceira questão aqui colocada é que aquilo que ele havia pedido sem obrigatoriedade, ele lembrava que Paulo poderia ter pedido como autoridade, como dever, como ordem. Então, aquela autoridade para reforçar o pedido, o rogo, a solicitação, ele estava fazendo, apelando ao amor, não só ao dever, mas ao amor, aquilo que a gente viu no vídeo passado. Esqueça da autoridade de Paulo. Ele fez um pedido, ele pediu. Isto está baseado no amor que Filemão estava demonstrando às pessoas na comunidade de Colossos. Não ao atendimento a uma ordem de Paulo, mas ao amor que Filemão tinha a Deus e ao amor que Filemão tinha às pessoas. Que ele demonstrasse isso também para Onésimo. Aqui, Paulo se apresenta como o velho, né? É uma colocação que força um pouquinho a sua posição e a sua autoridade como embaixador. Quer dizer, eu tô aqui como velho, eu tô aqui como embaixador e tal, mas não tô te pedindo para você obedecer. Eu tô te pedindo, eu poderia, mas eu tô te pedindo para você seguir em amor. Tá? O fundamento aqui não é o dever para com Paulo, mas é o dever para com o amor de Deus. Então, esse é um outro fundamento que Paulo está colocando aqui. A idade que ele tinha, as condições que ele tinha, davam base para que ele fizesse um pedido a mais. Ele era um velho, ele era um prisioneiro. E ele teve um longo caminho a serviço de Deus, a serviço do ministério para com Deus, seguindo os passos
de Jesus. Quando ele fala velho aqui, você muito provavelmente está imaginando uma pessoa de uns 60, 70 anos, né? Que se intitula velho. Não, Paulo tinha 40 e tantos anos. Paulo não tinha chegado aos 50 anos ainda. É uma idade madura, mas para os nossos dias não é uma idade de velhice. Naquela época, por tudo que Paulo tinha passado, Paulo tinha sido açoitado, Paulo tinha ficado em prisões, em masmorras, ele tinha sido muito maltratado. Então, os anos de Paulo pesavam bastante, por isso ele se dizia velho, velho em maturidade, velho em sofrimento, velho no caminho do Senhor. Então, isto era mais um argumento. Paulo era velho e Paulo precisava da ajuda de Onésimo. Ele precisava de alguém jovem, de alguém ainda no frescor da idade e capaz de fazer coisas que ele não tinha mais resistência e físico para fazer. O testemunho das suas experiências, o testemunho dos seus vários aprisionamentos, dos seus embates, dos seus conflitos, que muitas vezes foi físico. Aqui é um outro argumento, um quarto argumento que Paulo usa para pleitear de Filemon que ele não só perdoasse, mas também que ele liberasse Filemon para ajudá-lo. Um quinto argumento é de que Onésimo, desde o tempo que ele fugiu até esse momento da carta, Onésimo acaba por se converter. Imagina-se que ele tenha feito isso na prisão, junto com Paulo. Quando Paulo estava preso, ele foi convertido e ele foi preso junto. Paulo estava apelando agora a favor de Onésimo. É uma intercessão de Paulo a favor de Onésimo. Onésimo é a primeira vez, então, agora ele menciona o nome de Onésimo, a gente estava falando antes porque você já conhecia, mas ele menciona então Onésimo. Onésimo quer dizer útil ou proveitoso. Este não era nome específico deste escravo. Normalmente os escravos recebiam este nome. Por quê? Porque assim como ele era útil. Onésimo, útil. O nome significava útil, proveitoso, porque ele era escravo. Tá? Agora, Onésimo deixava de ter um nome que era comum de identificação para escravos, para ter um nome que era específico da sua nova posição, da sua nova relação espiritual. Onésimo era útil para Paulo, era proveitoso para Paulo. Ele era filho espiritual e, portanto, protegido espiritual de Paulo, assim como o próprio Timóteo era. É interessante que esse Onésimo, ele era um escravo da Frígia. A Frígia era um local da Ásia Menor. Era um escravo que tinha, os frígios, né? Os escravos tinham uma reputação de serem preguiçosos, imprestáveis. Paulo está dizendo não. Agora, como ele se converteu, o seu status, a sua posição muda. Ele não é mais inútil, preguiçoso, imprestável. Ele é Onésimo. Ele é útil. Ele é proveitoso. Ele se transforma em um homem novo, com nova posição, né? Dizem alguns
que este Onésimo ficou sendo depois bispo de Bereia. Lembra dos bereanos? Paulo escreve sobre os bereanos. Dizem que esse Onésimo, ele se transforma em bispo de Bereia. E ali ele sofre um martírio. Alguns dizem que ele não foi bispo de Bereia, mas ele foi bispo de Éfeso, no tempo de Inácio, um dos pais da igreja, mais ou menos em 110 depois de Cristo. Então, o que acontece aqui? Se isto for verdade, se esse Onésimo foi bispo, significa dizer que esta carta surtiu efeito e que Filemão libera Onésimo para trabalhar com Paulo. E isto faz de Onésimo um homem útil, proveitoso, transformado no ministério cristão, a tal ponto que ele chega ao bispado. Ele foi tão importante, Paulo enxergou a importância espiritual dele de tal maneira que ele se torna um bispo. Alguém que, se não fosse Paulo, seria apenas um trabalhador normal e comum, mas que agora se transforma em alguém que faz a diferença. Amados, nós podemos nos transformar, como Onésimo fez, de alguém normal e comum em alguém importante no ministério do Senhor. Como isso? Deus nos dá essa capacidade. Nós só temos que cultivar. Nós podemos ser onésimos na vida. Nós podemos sair da escravidão do mundo e irmos para o ministério e sermos o diferencial na vida. Um sexto argumento que Paulo usa é o fato de que, se ele fosse tratado de acordo bondosamente, isto estaria no interesse de Filemão, no interesse de Filemão agora, e no interesse de Onésimo também, como irmão. Onésimo se tornara útil, Onésimo se tornara produtivo, proveitoso. A condição essencial à conversão é a modificação de caráter. E foi isso que Onésimo mudou. Mudou o seu caráter, portanto ele se converteu. Então o que Paulo estava dizendo? Então vamos lá, ver se o teu caráter também mudou. Paulo confiava em Onésimo. E isto era garantia para Filemão de que Onésimo se transforma em alguém proveitoso para a obra de Deus, útil no ministério. Filemão podia provar isso também. A reputação dele de ser bondoso, de agir com bondade, de agir com amor, tá? Paulo diz: não fale agora. Não fale, porque se Onésimo mudou, você também mudou. E você também vai agir de acordo com os padrões cristãos. O sétimo e último argumento desta série de slides, desse vídeo, é de que Filemão tinha um amor afetuoso por Paulo. E este amor agora deveria ser estendido a Onésimo, porque Onésimo era um filho espiritual de Paulo. Então, se Onésimo era um filho espiritual de Paulo, e se Filemão tinha amor afetuoso por Paulo, ele poderia demonstrar isso para com Onésimo.
e indiretamente para Paulo. Esse amor, ele deveria ser estendido para Onésimo, no sentido de que quando Onésimo chegasse, Paulo diz para ele, é como se eu mesmo tivesse chegado. Então, quando ele chegar até você, quando ele vier pedir perdão, você vai enxergar eu próprio chegando. Então, não afaste Onésimo. Muito pelo contrário, né? Não faça sofrer vexame. Aquilo que você faria por mim, faça por Onésimo. Onésimo, como filho espiritual, era uma parte de Paulo que estava sendo enviada a Filemon. Então, tudo que Filemon fizesse a Onésimo, ele estaria fazendo a Paulo, porque ele era um mensageiro, um filho espiritual de Paulo. Amém, amados? Bons estudos.